Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar das últimas polémicas das plataformas da Uber, Bolt ou Glovo. Segundo a agência Lusa, estima-se que existam mais de 28 milhões de trabalhadores das plataformas digitais na União Europeia e que poderá atingir os 43 milhões em 2025. A grande maioria destes trabalhadores são independentes e, mesmo com as alterações ao Código do Trabalho, as plataformas deram a volta para não terem de integrar os seus profissionais. Um negócio que tem dado que falar nos últimos tempos por causa da fuga à lei e das alegadas cartas de condução falsas. A convidada de hoje é a jornalista Cátia Mateus, que acompanha os temas do emprego aqui no Expresso. Olá, Cátia, obrigada por te juntares a nós. Olá, Teresa, obrigada eu. Vamos ouvir Carlos Barbosa, da Automóvel Clube de Portugal, em entrevista à SIC Notícias. Quando entra num Uber, quer em qualquer cidade, muitas vezes o condutor não sabe falar português e é obrigatório falar português para ter os cursos do TDVDE, portanto as pessoas têm que saber falar português e, portanto, não me admira nada que haja vigarizos nas licenças dos condutores do Uber. Tem que haver uma maior fiscalização, quer do IMT, quer da polícia, mandar parar aleatoriamente os Ubers e perceber se eles têm ou não e que carta é que têm e como é que têm essa carta e como é que obtiveram. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que haja pessoas que circulem nas estradas que não tenham carta de condução e que tenham comprado a carta de condução. Cátia, por causa das alterações ao Código de Trabalho, a Uber, Glovo e Bolt mudaram as regras para não terem de cumprir a lei que os obriga a integrar os estafetas. O que dizem as plataformas e o que respondem os advogados do outro lado e a Autoridade para as Condições de Trabalho? Bom, Teresa, as plataformas naturalmente não estabelecem essa relação tão direta entre as alterações que introduziram em abril deste ano ao seu modelo de funcionamento. Portanto, estamos a falar sobretudo na forma como se relacionam com os profissionais que têm registados nas suas plataformas. E a própria entrada em vigor da designada Agenda para o Trabalho Digno, que aconteceu a 1 de maio. Uhum. Porém, basta nós olharmos ou passarmos em revista para estas alterações que foram introduzidas e que estão explícitas, por exemplo, na página da Uber, na página da Bolt ou até da própria Glovo. Portanto, elas publicaram, todas elas, um conjunto de factos em que explicam, de algum modo, aos seus profissionais como é que a partir de agora funciona a relação com a plataforma. E, portanto, passando em revista essas alterações que foram introduzidas, percebemos que, de algum modo, elas focam cirurgicamente os aspectos utilizados para a verificação da existência de um contrato de trabalho dependente, ou seja, aquilo que ela enquadra como a chamada presunção de laboralidade. E estamos a falar, por exemplo, de regras como a extinção da norma que obrigava os estafetas e motoristas a avisarem previamente a plataforma, normalmente no dia anterior ou até em alguns casos com maior antecedência, sobre a sua disponibilidade para trabalhar, ou seja, o trabalhador estava, o estafeta ou o motorista estava obrigado a notificar a plataforma do horário em que iria estar ativo na plataforma a trabalhar, também dos seus períodos de descanso e, portanto, essa regra foi extinta, deixou de ser obrigatório. No fundo, deram mais liberdade de horário aos estafetas. É assim, mais liberdade de horário é relativo. Nós não sabemos se na prática isso se traduz numa maior liberdade de horário. Nós sabemos que os estafetas deixam de ter de avisar a plataforma. E isto tem uma razão de ser muito simples, que é, este é um dos critérios, ou é um dos indícios, portanto, a existência ou o cumprimento ou a definição por parte da plataforma de um horário de trabalho era um dos indícios utilizados para verificar a tal presunção de laboralidade, para verificar a existência ou não existência de um contrato de trabalho dependente. Porque os trabalhadores independentes naturalmente têm o seu próprio horário, fazem o seu próprio horário, portanto não têm que notificar o empregador de quando estão a trabalhar, portanto fazem a sua própria gestão. E portanto esta foi uma das primeiras alterações. Outra, falamos, por exemplo, também da extinção de um sistema de avaliação que existia nas plataformas digitais e que permitia aos utilizadores avaliar determinado motorista, mas também ao próprio algoritmo avaliar o desempenho desse motorista, por exemplo, face aos pedidos que recusava,
ou as chamadas desistências, aos cancelamentos, a tudo isso. Tudo isso pontuava negativamente esse estafeta ou esse motorista, ou seja, um motorista que cancelasse muitos pedidos e que deixasse muitas vezes utilizadores pendurados seria tipicamente um motorista com mau desempenho. Da mesma forma, um motorista que tivesse muitas avaliações negativas por parte de utilizadores seria também um motorista com mau desempenho, e esses motoristas tipicamente eram depois penalizados pela plataforma. Isso também deixou de existir, portanto... Deixou de existir tanto no algoritmo como para os utilizadores? Os utilizadores continuam a poder reportar problemas, atenção, uma coisa é uma coisa diferente, ou seja, tu não deixaste no fundo não deixaste de poder avaliar o desempenho de uma pessoa que transporta e dizer se foi bom, se cumpriu os parâmetros, não cumpriu os parâmetros. O que acontece é que essa avaliação deixa de contar na ponderação do desempenho daquele estafeta, ou seja, deixa de ser um fator decisivo na sua avaliação de desempenho, diríamos assim, que é uma coisa que não pode existir quando estamos a falar de um trabalhador efetivamente independente. Os trabalhadores independentes não têm chefia e, portanto, não têm uma forma de controle e não têm, por isso, também uma avaliação de desempenho. Depois também há ainda uma outra alteração muito curiosa, aliás, duas outras alterações muito curiosas, há várias, mas estas duas que são as principais. Sim, são particularmente curiosas, que têm a ver com a própria retribuição, portanto, o cálculo da retribuição do estafeta, que passou a cumprir passou a obedecer a uma espécie de leilão, ou seja, o estafeta agora é ele quem indica qual é o preço mínimo, o valor mínimo pelo qual está disposto a trabalhar, portanto ele indica à plataforma, eu estou disponível para fazer este serviço a partir de, por hipótese, 1,75€ por quilómetro, 2,75€ por quilómetro, o que seja, e o algoritmo só vai apresentar ao estafeta ou ao motorista os serviços que se enquadrem nesse leque que ele escolheu. Portanto, preferências. Exato. Portanto, o que isto faz é que transfere para o motorista a responsabilidade de ser ele a determinar o seu próprio pagamento. Portanto, deixa de ser a estafeta a dizer qual é o preço que pratica, para passar a ser o motorista a definir a sua retribuição, que é outro também dos indícios utilizados para confirmar a existência de um contrato de trabalho dependente ou de uma relação de trabalho dependente. E depois, pronto, há aqui várias outras alterações que vão todas neste sentido. Portanto, procuram de algum modo mitigar os possíveis efeitos da lei laboral, que a lei laboral cria no negócio das plataformas. Apesar disso, e respondendo à segunda parte da tua pergunta, os advogados que temos ouvido no Expresso a propósito deste tema ao longo do tempo sinalizam que estas alterações, sim, podem dificultar em parte ou tornar um bocadinho mais complexa a prova da existência de uma relação de trabalho dependente, mas que por si só não são suficientes para contornar a lei. Até porque a plataforma continua a ser simultaneamente detentora do instrumento de trabalho, que é outro dos indícios utilizados para a verificação da existência de contrato, que é em si a plataforma. Portanto, se a plataforma não existir, aqueles trabalhadores também não existem, não é? Portanto, o instrumento de trabalho base em si é a plataforma, como é o carro, como é a moto, por exemplo. Então, posto isso, o que é que poderá vir a acontecer no futuro? Olha, o que poderá vir a acontecer depende muito da forma como estas três partes, estafetas, plataforma e regulador também sistema judicial, decidirem enquadrar este tema. A lei entrou em vigor há relativamente pouco tempo e, por exemplo, já na próxima semana nós vamos ter em tribunal aquele que será o primeiro processo movido por um estafeta contra uma plataforma, já com as novas regras em vigor. Portanto, trata-se de um trabalhador da Glovo que pede o reconhecimento efetivamente do seu vínculo laboral. É um processo que está a decorrer no Porto, no Tribunal do Porto, e este profissional, no fundo, pede o reconhecimento do seu vínculo como trabalhador dependente da plataforma. Nós falámos esta semana com o advogado que tem a representação desse cliente, ou que está a representar esse estafeta do Porto,
conforto neste processo, e ele indicou-nos que este é o primeiro processo, mas que efetivamente há já outros profissionais que estão também a preparar ações similares. E acreditam que os estafetas têm a possibilidade de ganhar em tribunal? Pronto, a questão será essa, ou seja, este processo será de algum modo um processo bandeira, em que nós vamos perceber como é que os tribunais enquadram esta economia das plataformas, este novo contexto, estas relações laborais no contexto da economia das plataformas. Esta primeira audição que está marcada para terça-feira da próxima semana é uma audição de conciliação, portanto não estamos ainda na fase do julgamento. O que vai acontecer é que o tribunal chama ambas as partes, o estafeta e seu representante, e a plataforma e seu representante legal também, para tentarem de algum modo chegar a um consenso antes do processo seguir efetivamente pela tramitação judicial e de serem indicadas testemunhas e todas essas coisas. Pronto. Até ao fecho da edição, a Glovo ainda não tinha sido notificada para se apresentar em tribunal. Portanto, ainda tem tempo útil para essa notificação acontecer, mas não tinha sido. O que daqui sair será importante, eu acho, de algum modo, para marcar uma tendência, exato, dos processos, dos processos que venham a surgir. Mas pronto, lá está, é como te digo, eu acho que esta questão é particularmente crítica, porque nós estamos a falar de um grupo de profissionais que são tipicamente profissionais económica e socialmente, numa situação económica e social mais débil, muitos deles estrangeiros, não conhecem propriamente os seus direitos, não conhecem propriamente até esta mudança na legislação que aconteceu agora, e portanto dificilmente, ou seja, se todos estes eixos, todos estes diferentes intervenientes não exercerem o seu papel, o papel da denúncia, o papel da fiscalização e o papel da aplicação da lei, dificilmente isto terá efetivamente um efeito prático, não é, Teresa? Outro dos problemas que também ouvimos no som inicial é que estão a ser investigados esquemas que dizem prometer cartas de condução entre os 200 e os 500 euros sem ser preciso qualquer exame. Está a acontecer com imigrantes, mas também com portugueses. Como é que funcionam estes esquemas, Kátia? O Expresso deu efetivamente essa notícia há algumas semanas. A tendência, não sendo nova, ganhou particular expressão com a expansão da designada economia das plataformas, sim, da TVDE. Isto porque para operar neste setor é preciso cumprir um conjunto de requisitos vastos, e um deles é precisamente a carta de condução, convém, não é? Para transportar pessoas e para pegar num carro convém, efetivamente ter carta. Exato, é o essencial, é a base. O problema aqui coloca-se mais com os estrangeiros do que propriamente, no campo da TVDE, naturalmente, do que propriamente com os cidadãos nacionais. E sobretudo com estrangeiros que sejam de fora do espaço europeu, uma vez que o processo de reconhecimento das cartas de condução na Europa é um bocadinho mais complexo e demorado, e com estes documentos na mão, efetivamente estes profissionais têm uma vida um bocadinho mais facilitada, não só em Portugal como noutros países, para poderem trabalhar em atividades que exijam a habilitação para condução. Pronto. É preciso, no entanto, realçar que para trabalhar em TVDE não basta ter carta de condução. Há um vasto leque de indícios, como eu referi há pouquinho, desde o registro criminal, que é um requisito particularmente importante, e teoricamente, portanto, estes profissionais estão obrigados a frequentar um curso de certificação que os habilita sim ao transporte de passageiros, que é um curso de 50 horas, mas que tem aqui um problema para quem é estrangeiro, é que ele só é lecionado em português. Portanto, este curso ainda não quer dizer que não venha a ser, tendo em conta... Daí ser essencial saber falar português, como nós vimos no som. Porque se tu não consegues falar português, muito menos vais saber ler em português, muito menos vais saber responder às perguntas que constam nesse exame final, porque tem uma parte teórica, portanto uma parte letiva, e depois tem uma parte também de avaliação em contexto de exame. E, portanto, o que aqui naturalmente levanta questões é exatamente não só estas pessoas poderem eventualmente ter um registro ou uma habilitação de condução que não é legal, não é? Mas também
não terem frequentado, por exemplo, esse curso de certificação, que é um curso onde tu aprendes, por exemplo, a questões relacionadas com a segurança, questões relacionadas com N outras coisas, e onde é feita a verificação também desse registro criminal, portanto, neste processo. Ou seja, há efetivamente alguma coisa que está a falhar na acreditação destes profissionais, e esse é o ponto a que o IMT, que é quem tutela o setor, tem de estar particularmente atento. Mas já estão a ser feitas investigações pela polícia e pelo IMT? Sim, o IMT está atento. Aliás, nessa reportagem ao Expresso, o IMT sinalizava que estava atento a essas questões. A PSP também estará certamente, tal como está a ACT, que ainda esta semana realizou uma ação de fiscalização, mas pronto, não há ainda dados oficiais que nos permitam dizer quantas infrações foram já identificadas. Kátia, para terminar, há alguma previsão de qual pode ser o futuro destas plataformas? Olha, Teresa, o futuro das plataformas em Portugal, como noutros países, eu acho que nisto nós estamos no mesmo barco, como se costuma dizer, será aquele que todas as partes, como dizia há pouco, a plataforma, os estafetas e os respectivos reguladores, quiserem que seja. Portanto, a Europa está na fase final da definição de regras para este setor, regras essas que, uma vez aprovadas na Comissão Europeia, terão de ser transpostas para os respectivos enquadramentos jurídicos dos Estados-membros. Portugal antecipou-se um bocadinho à Europa nessa matéria, tem uma lei que é considerada uma lei bastante robusta, assim seja essa lei cumprida e assim todas as partes exerçam o seu papel no cumprimento dessa lei. Portanto, Portugal definiu regras objetivas, claras, para enquadrar o modelo de relação laboral que estas plataformas têm que cumprir se quiserem continuar a atuar no país. Agora, é preciso perceber até onde é que os trabalhadores estão dispostos a ir para verem reconhecidos os seus direitos e, como te dizia há pouco, esta é uma questão que é fundamental, porque efetivamente muitas destas pessoas são pessoas estrangeiras que não têm sequer conhecimento prático quais são os seus direitos. Muitas destas pessoas não sabem. Ainda mais Exato. A situação. E, portanto, se tu não sabes que direitos tens, tu não sabes como os exercer. Isso é uma coisa muito Nem simples. como os defender. Exato. E por um lado, portanto, é preciso que exista uma fiscalização efetiva destes trabalhadores, e esse é um papel que é muito importante, é um papel muito importante da ACT. A ACT esteve esta semana que passou no terreno em nas duas maiores cidades do país, em Lisboa e no Porto, especificamente a fiscalizar estafetas, não motoristas ainda, estafetas, exatamente para avaliar a questão da presunção de laboralidade, portanto, para tentar perceber se existe uma relação de efetiva independência face à plataforma ou se, pelo contrário, há aqui algum indício que nos possa dizer que estes trabalhadores estão erradamente enquadrados como trabalhadores independentes. Destacar apenas um aspecto muito crítico no cumprimento da lei e daquilo que poderá vir a ser o futuro. É que o enquadramento legal que nós aprovamos e também aquele que na Europa foi aprovado não determina que as plataformas tenham obrigatoriamente que fazer uma reclassificação destes trabalhadores, ou seja, que os reenquadrar automaticamente como trabalhadores dependentes da plataforma. Não. É o trabalhador que tem que requerer, ou as autoridades próprias que têm que reconhecer esse vínculo, e a plataforma pode, em tribunal, contestá-lo. Portanto, tudo isso depende, como te digo, da forma como estas três esferas exerçam o seu poder, como os trabalhadores peçam ou acionem os mecanismos que a lei coloca ao seu dispor para verem reconhecida a sua relação de dependência laboral, se esse for o seu entendimento e se essa for a sua vontade, porque entre estes profissionais pode efetivamente existir uma franja de pessoas que são efetivamente trabalhadores independentes, que querem fazer só umas horas, trabalhar pontualmente, procurar um rendimento extra. Tudo isso é legítimo. Diferença nesses tipos de trabalhadores. Exato. Agora, essa diferença tem que ser feita, como já o era para as outras funções fora das plataformas digitais. A lei prevê essas situações de trabalho independente estão devidamente enquadradas na lei, mas nós temos que perceber efetivamente o que é trabalho independente por vontade de ambas as partes e o que é falso trabalho independente.
e temos que garantir direitos naturalmente a essas pessoas. Aos trabalhadores. Cátia, muito obrigada. Obrigada. Queremos aguardar então pelas novidades das investigações e também dos processos em tribunal que provavelmente também poderão ditar o futuro destas plataformas. Certamente, Teresa. Obrigada. Obrigada. Antes de fecharmos o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Humor à Primeira Vista, de Gustavo Carvalho, que convida João Maria, o autor que também tem experimentado as vertentes da comédia. Disse que as pessoas já são escolhidas pelos seguidores que têm, parece que não é preciso seres um ator para seres ator. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e a si obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeira@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.